Saudações aos companheiros e companheiras aí que estão participando do Sementário, um importante espaço aí promovido pela Rega. Eu sou Luciano, sou da direção do MST, também sou advogado popular e técnico em agroecologia, onde eu tive aí a oportunidade de trabalhar um bom tempo nos assentamentos aqui da região de Ribeirão Preto como técnico, né, de ATER. E hoje venho atuando mais presente nas causas relacionadas a direitos humanos, principalmente do Movimento Sem Terra. De antemão, agradeço aí o convite, eu penso que é uma oportunidade aí de poder também estar contribuindo com essa experiência, né, de trabalho junto às cooperativas e associações, bem como trazer um pouco do que a gente vem realizando na perspectiva de organizações coletivas aí no MST e que pode estar ajudando aí no sentido da proposta de vocês estarem se formalizando, né? Mas antes de mais nada, né, acho que é importante destacar que tanto associação ou cooperativa são instrumentos formais, né, instrumentos jurídicos, né, formalizados, que pressupõe uma organização coletiva, né? Então, eu acho que o mais essencial não é o instrumento em si, mas como se organiza ali o corpo coletivo, e isso depois vai dimensionar como será formalizado esse instrumento. Então, assim, basicamente, se você tem uma organização coletiva, né, bem consolidada, né, com atribuições e tarefas, o formalizar é um ponto mais simples do que tudo, né? Porque às vezes a gente pensa na formalização antes do processo organizativo e ao contrário. Então, quando você já tem consolidado esse processo organizativo, é bem mais fácil pensar em como formalizar. E aí, no direito brasileiro hoje, a gente tem vários instrumentos, né, de formalização jurídica, né, para se transformar em pessoa jurídica, mas os que a gente considera assim mais usual e adequado são os instrumentos de cooperativa e associação. E aí só acho que uma introdução rápida, né, para depois a gente falar como que na prática, né, dentro dos nossos assentamentos e da própria dinâmica da organização nossa, eles se consolidam, né? Mas é importante dar uma introdução até para entender a diferença, né? Algumas peculiaridades entre um e outro, né? Assim, como eu disse, tanto a cooperativa como a associação são organizações coletivas, né? Só que uma, né, no caso a associação, ela tem uma finalidade mais social, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não tem uma vertente voltada para as questões econômicas. Por mais que às vezes os seus objetivos dialoguem com resolver problemas sociais, socioeconômicos, ela não tem uma finalidade econômica em si. Então a finalidade é social, uma proposta, né? Um projeto, um trabalho que vem sendo realizado, né? Então a associação ela é o instrumento que hoje é previsto para formalizar aí organizações coletivas com uma vertente social, né? Social, de mobilização, enfim. Então, a gente tem até algumas confusões de achar que existem vários outros instrumentos, né? Como instituto e tudo mais, né? Acho que são variações de denominação da associação, mas o que está previsto em lei, né, no Código Civil, é a associação e depois o nome. Aí o nome cabe tudo, a denominação cabe tudo aí que o corpo ali coletivo decidir. E a cooperativa, ela já tem uma finalidade mais econômica, né? Ela não tem uma finalidade de geração de lucro como uma empresa, mas ela tem uma finalidade econômica. O que isso quer dizer? Que ela surge como uma necessidade de seus cooperados se viabilizarem num processo de, no caso nosso, né, de comercialização, ou num processo de trabalho, que é no caso das cooperativas profissionais. Também tem outra figura que
a gente quase não vê aqui no Brasil, que são as cooperativas de consumo. A gente tem algumas experiências, né, lá fora, principalmente ali da Espanha, que você tem muito forte essa questão de cooperativas de consumo, né? Mas aqui a gente não utiliza muito. Mas assim, eu dei 3 exemplos para a gente entender que a finalidade da cooperativa é viabilizar processos econômicos que não visam o lucro, né? Diferente de uma empresa. Então essa é a principal diferença, né, da associação para uma cooperativa. Uma tem uma finalidade social, por mais que influencia nas dinâmicas socioeconômicas, a outra já tem uma finalidade mais econômica mesmo, de resolver ali os gargalos coletivos de determinado grupo. Tá? Então, assim, essa é a principal diferença, né? Outra diferença, que é uma diferença que tem a ver com a questão jurídica, né, da norma em si, é o fato de a cooperativa ela ter uma lei própria, que é a Lei 5.774 de 1971, que a gente chama de Lei das Cooperativas, onde você vai estar lá tendo a previsão de todo o processo que constitui uma cooperativa, né? Então, tem a previsão de quantidade de cooperados, né? De forma, denominação, né? Tem tudo detalhado de como deve se instituir uma cooperativa. Isso é a cooperativa, as leis das cooperativas. A associação, ela está prevista no Código Civil brasileiro, né? Então, tem uma parte ali do Código Civil, né, que é o código que, vamos dizer, que é o código que rege as relações sociais, né, civilistas que a gente chama, e lá está previsto a forma de consolidação, de constituição de uma associação, entre os artigos 53 a 61 do Código Civil Brasileiro. E aí não tem aquele mesmo detalhamento, algumas imposições jurídicas que a cooperativa tem. Porque não tem uma lei própria, tem ali a possibilidade de você formar uma cooperativa para atender objetivos sociais de determinado grupo. Isso é o que está previsto ali no Código Civil Brasileiro. Agora, rapidamente, só para a gente entender como que se constitui uma associação, né? Então, lá no artigo 53 do Código Civil, a gente tem que a associação ela deve funcionar através de um estatuto social. Então, isso tanto para a cooperativa quanto para a associação é o documento que determina a existência desse instituto, né? Então, o estatuto social é o que determina a existência da associação. Então, é um documento fundamental que a associação precisa ter. E nesse estatuto a gente precisa ter a denominação, a sede e os fins, que é a finalidade da associação. Finalidade cultural, finalidade do esporte, finalidade social, finalidade, né? Vamos colocar finalidade agroecológica, né? Enfim. Então, assim, isso tem que ter lá de início no estatuto a denominação, sede, onde vai, denominação é o nome, né? A sede, onde vai se concentrar as atividades, seja por um escritório administrativo, seja a sede mesmo, onde ocorrem as atividades, e a finalidade. Também, a gente prevê ali como que vai se dar o processo de inclusão, né, que a gente chama de admissão, demissão, exclusão de associados, direitos e deveres de associado, fonte de recurso, né, da associação, forma de administração, né? A gente tem as figuras da Assembleia Geral, diretoria, Conselho Fiscal, que são os mais, vamos dizer assim, padronizados institutos ali de administração, né? Organismo de administração da associação, né? Então, tem o modo de constituição e funcionamento desses órgãos. Isso numa associação, ela fica muito a critério do grupo que está construindo. Por exemplo, pode-se instituir várias formas de administração, né? Claro, garantindo pelo menos uma representação legal, porque você tem que ter ali um presidente ou um coordenador, né? São as figuras que a gente mais conhece, que vão responder, vão se responsabilizar junto aos órgãos, junto às negociações e tudo mais pela associação.
Mas a forma como vai se organizar ali os órgãos de administração fica muito a critério da organização coletiva que vai instituir essa associação, né? E aí, seguindo, vamos dizer assim, um parâmetro que eu coloquei aí em cima, né, de ter o nome certo, sede, como que se dá o processo das pessoas se ingressarem, né, ingressarem na associação ou saírem, né, quais que são os deveres, quais que são os direitos, sabe? São coisas simples que regem esse estatuto social. Então, e um dos órgãos que tem que haver, né, isso por obrigação do artigo 59 do Código Civil, é a Assembleia Geral, né, que a Assembleia Geral é o órgão máximo da associação, que vai determinar como vai ser o trabalho, né, os encaminhamentos para os órgãos de administração. Então, isso é o básico de uma associação. Aí tem as questões também de conta, né, como que vai ser as contribuições, se tem contribuição, se a fonte de recurso vai ser de fora e tudo mais. Então, assim, o que a gente precisa saber, a associação ela tem uma forma mais facilitada de você determinar o que vai ter lá no estatuto. Então, por exemplo, os objetivos da associação, quem vai determinar vai ser o próprio grupo coletivo, desde que não tenha objetivos que contrapõem a finalidade da associação, né? Por exemplo, você colocar que a associação vai instituir uma forma de comércio que isso vai gerar algum tipo de lucro. Isso já foge da ideia da associação e seria mais adequado para a questão da cooperativa, né? Então, por mais que possam ocorrer atividades, vamos dizer, comerciais, né? Não é o termo correto, mas para a gente entender, atividades comerciais para garantir recurso para as atividades, isso não é considerado uma finalidade econômica, mas uma ação necessária para a garantia da subsistência da associação. Então, isso já até para prever qualquer dúvida em relação a se a associação pode, por exemplo, fazer um bazar, que esse bazar depois vai se reverter em recurso para compra de equipamentos que vão ajudar no processo de implantação de agrofloresta, sabe? Então, isso não é uma atividade econômica, mas uma atividade que você realiza uma ação para subsidiar uma outra ação social, né? Então, não é uma situação onde você vai fazer um processo de feira, por exemplo, que esse recurso vai se reverter para os associados. Isso não existe. Isso só existe na cooperativa. Então, a cooperativa, se a gente estiver pensando, por exemplo, em comercializar, né, em feira, comercializar, né, em relação a comércio mesmo em geral, e isso vai se reverter para os cooperados, isso já é uma situação típica de cooperativa. Agora, se a associação faz o mesmo processo, mas isso se reverte para organização, né, para estruturação e para as ações da própria associação, não é distribuído para os associados, e assim, não, vamos dizer assim, não destoa do objetivo central da associação, que é atender a sua finalidade. Então, só para vocês entenderem, para alguma dúvida que possa gerar nesse sentido. Agora, só uma passada rápida, eu já fui explicando um pouco das diferenças aí da cooperativa. A Lei 5.774, ela já detalha como que tem que ser organizado o estatuto, então está lá bem detalhado mesmo, né? Então, o estatuto social de cooperativa tem que ter, né, de início, a organização coletiva tem que ser formada de 20 pessoas físicas, né? Ou jurídica, né? 3. Então, assim, tem algumas questões que podem também influir, né, na Constituição. Então, para constituir, você precisa de 20 pessoas. Isso é o básico, né? 20 pessoas físicas para constituir uma cooperativa. Para formar o Estatuto Social. O Estatuto Social é o mesmo instrumento aí que dá corpo, né? Que dá existência para a cooperativa, né? Então, lá no Estatuto Social, né, nos artigos 21, 22, está lá tudo que tem que ter, é a mesma coisa, né? Denominação, sede, objetivo da cooperativa, direito e dever de cooperado, condição de admissão, as normas de funcionamento dos órgãos de administração e fiscalização, regra de distribuição de sobra e rateio das perdas. Esse é uma coisa específica de cooperativa, né? Você distribui sobra. Em associação você não tem isso, né?
Por quê? Você não tem atividade econômica, então não pressupõe que o que tem hoje de patrimônio, o que tem de ativo, vamos dizer assim, dentro da associação vai se reverter para os associados, porque não é uma cooperativa e não tem essa finalidade. Agora, a cooperativa já tem essa finalidade. Todo o trabalho social, todo o trabalho econômico da cooperativa, né, no final do ano, dá aquele superávit, as sobras são divididas para os cooperados. Então, não há o sentido de lucro, porque aqui você está organizando pessoas, né, agricultores, vamos dar exemplo na cooperativa de comercialização de produtos da reforma agrária. Você está organizando assentados que não conseguem sozinho atingir o mercado através de um instrumento que é a cooperativa, que vai atingir coletivamente esse mercado, né? E depois o resultado disso é distribuído de forma equitativa entre os cooperados. Então essa é a finalidade econômica que a gente fala da cooperativa. Não há lucro. A cooperativa ela não surge com a ideia de lucro, de pegar aquele, vamos usar o mesmo exemplo de uma cooperativa de reforma agrária, de pegar aquele produto, né, do agricultor cooperado, agregar valor em cima e isso se reverter para a cooperativa. Pode até se reverter por deliberação da Assembleia Geral no sentido de investimento em infraestrutura. Agora, se for uma ação típica de empresa, que é garantir lucro em cima daquele produto, já foge da proposta cooperativa, né? E aí vocês podem até analisar aí alguns problemas que a gente encontra em cooperativas que fazem esse processo e acaba destoando do que é norma jurídica e do que é objetivo, né? Que é justamente garantir as soluções coletivas para problemas ali comum do cotidiano, né? Das dificuldades, principalmente quando a gente fala de assentamento, a gente fala de agricultor familiar, dificuldades produtivas, de investimento, de acesso a mercado, de tudo isso, né? Então a cooperativa tem uma finalidade, inicialmente eu digo, né, social, porque visa resolver um problema, uma debilidade ali social, e depois econômica, né, que visa também resolver a questão da renda desses produtores. Aqui eu estou citando mais as cooperativas já entrando na experiência nossa de cooperativas de reforma agrária. Então, assim, acho que eu citei no início, né, da nossa conversa que as cooperativas têm essa finalidade econômica. Pode ter uma cooperativa também de trabalho, pode ter uma cooperativa de consumo, né, cooperativa de produção, cooperativa de comercialização. A dificuldade sempre está na forma de gestão desses processos burocráticos, né? E aí eu já começo a dialogar com algumas experiências práticas. Por que eu falo da gestão dos processos burocráticos? Porque muitas das vezes as cooperativas já surgem com dificuldades, né? Já surgem com capital social não tão suficiente para garantir ali um alavancamento econômico da sua proposta coletiva, e isso se reflete em problemas de gestão, né, burocrática. Então, por exemplo, a gente não vai ver as figuras separadas que eu citei aqui de cooperativas, né? Cooperativa de produção, de comercialização e profissional. Quase que se cria, às vezes, uma cooperativa que se responsabiliza por todos os processos, desde a produção até a comercialização, até pela promoção de trabalho, né? Então, assim, cria-se diversos processos dentro de uma realidade, às vezes precária, ou às vezes não tão precária, mas que não tem ali um nível de gestão como uma empresa, né, de capital, e que isso se reflete aí em algumas dificuldades que eu considero o principal passo a ser superado quando você cria uma cooperativa, que é de gestão. Então, assim, você tem lá, pegando exemplo nosso aqui mais próximo, principalmente da região, você tem ali produtores assentados, agrofloresteiros, né, que sozinhos não conseguem participar de uma merenda escolar, por exemplo, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, né, sozinho não consegue participar de um programa de aquisição de alimentos, sozinho não consegue
garantir a comercialização para mercados, né, supermercados, e se juntam no sentido de construir uma cooperativa que possa viabilizar isso. E aí a gente está falando de se juntar agricultores assentados, né, que muitas das vezes não têm uma certa noção administrativa. E aí tem que se construir uma condição que possa garantir um processo de gestão a partir da contratação de trabalho, ou até mesmo pensando, né, na política pública, né, se ela existisse, na política pública de ATER, que possa garantir ali uma capacitação, principalmente dos cooperados e das suas famílias, para que eles possam se apropriar do processo de gestão. Então, assim, isso tudo tem uma complexidade e algumas nuances históricas, né, que a gente pode ver na prática em algumas cooperativas que têm já uma capacidade de gestão mais elevada, seja porque recebeu algum tipo de assessoria técnica de política pública ou viabilizou isso a partir da capacidade interna, né, de viabilizar isso, e consegue, às vezes, despontar em relação a outras que ainda ali estão com dificuldades de gestão. Então, assim, eu tô colocando essas dificuldades de gestão de cooperativa, mas isso é o mesmo quando a gente fala de associação, né? Porque aí é pior, porque a associação, como não tem finalidade econômica, você tem que construir meios, né, solidários até, meios de subsídios que possam garantir o atendimento da sua finalidade. E aí eu já adentro no campo das possibilidades. Hoje, o MST ele tem as cooperativas com esse desnivelamento, né, das capacidades, cooperativas que hoje atingem o mercado nacional, como as cooperativas que a gente tem de referência do Rio Grande do Sul, né, com suco, arroz, produtos de laticínio, aqui tem a Coapar também do estado de São Paulo, com produtos de laticínios, né, e você tem outras cooperativas que está ali num processo ainda de organização produtiva, então tem um desnivelamento, mas no sentido geral são instrumentos importantes para viabilizar a geração de renda, né? A gente nem fala da finalidade econômica, a gente fala em geração de renda para o agricultor ali na ponta. Então essa é uma realidade voltada aos processos de comercialização que o movimento institui na perspectiva de geração de renda. Mas também a gente tem associações que aí são voltadas a garantir processos de desenvolvimento, seja nos aspectos estruturais, sociais, culturais, até mesmo de garantir acessos econômicos, né, de música, enfim, são todos os aspectos que permeiam a vida no sentido das relações. Hoje o MST tem diversas associações que realizam esse trabalho, né, de buscar meios, né, de subsídio, de convênio, né, para viabilizar, por exemplo, eventos culturais, para viabilizar, por exemplo, meios de trabalho com mulheres, jovens e tudo mais. Então, as associações são instrumentos importantes para garantir a estrutura necessária para viabilizar os objetivos que a gente tem enquanto movimento, né? Porque o movimento sem terra ele não é um movimento formalizado e nem deveria ser, porque ele é um movimento popular, ele surge de uma necessidade de reforma agrária, de uma necessidade de emancipação, né, da própria massa, quando a gente fala massa, né, do próprio povo, né? Então é um movimento que se consolida num processo de organização popular, né? Os instrumentos formais eles surgem quase que sempre após um processo de conquista, de assentamento, que aí surgem outras necessidades. A primeira é de geração de renda, então aí a gente tem as cooperativas, e a segunda é a questão de viabilizar as condições comunitárias de vida, né, as condições ali de todos os aspectos da vida, que aí as associações têm esse papel de viabilizar, principalmente recurso que possa garantir esses processos. Então, essa é a realidade, né, que a gente tem hoje no contexto geral do movimento. É claro que em determinados territórios um pouco mais avançado em detrimento de outros que ainda estão num processo de organização. Mas, no sentido geral,
a gente tem trabalhando esses dois instrumentos, um para o aspecto de geração de renda, desenvolvimento produtivo, e outro para o desenvolvimento social, ambiental, né? Desenvolvimento cultural, todos os aspectos que envolvem que a gente chama de desenvolvimento aí, geral dos aspectos das relações humanas da vida, né? Isso é o que eu gosto de chamar, né? Porque a gente fica, às vezes, criando vários termos, mas tudo que permeia a vida, a gente tem tem a necessidade de se construir instrumentos que possam viabilizar dentro de uma estrutura formal que as questões burocráticas exigem, né? Não dá para uma organização coletiva, por exemplo, fazer um convênio com uma instituição pública se ela não tem um CNPJ, né? Ela pode até ser beneficiária de um processo e tudo mais, mas é mais difícil. Agora, se você tem um nome jurídico que possa viabilizar acesso à política pública, principalmente, que hoje é a principal forma de garantir estrutura para as organizações sociais, né, que hoje a gente chama de organizações da sociedade civil, né, que são as OSC, que são as associações, né, basicamente, é política pública de direcionamento de recursos. Então, assim, por mais que a gente tenha boa vontade em termos de organização coletiva, ter uma organização coletiva, muitas das nossas carências só serão supridas se a gente avançar em superar as questões burocráticas. E para isso a gente precisa ter uma formalização, e aí destaco, acho que o passo que a Rega está tomando nesse sentido de buscar meios de garantir condições reais e estrutura para viabilizar os objetivos aí nas questões agroecológicas, que eu acho que é super fundamental, né? Transformar a nossa ideia, nosso ímpeto de trabalho voluntário, de trabalho de transformação do modo de produção na agricultura, transformar isso também num instrumento que possa garantir subsídios para que esses objetivos sejam alcançados. Então, assim, só compartilhando essa experiência, a gente tem aí diversas organizações, né, que não necessariamente são do MST, né, mas tem um pertencimento, uma identidade vinculado pelo processo de luta histórico que o MST consolida antes ou até mesmo através dessas organizações. Então, até para não cair naquela questão de que o MST tem organizações que representam, não. As organizações surgem de uma necessidade, muitas das vezes territoriais, de organização, seja para uma finalidade social, seja para uma finalidade econômica para comercialização, né? Não quer dizer que o MST está ali construindo as cooperativas, mas tem um pertencimento dentro de uma lógica de um processo histórico de luta, né? E aí a gente, dentro desse pertencimento, né, essas cooperativas representam todo o acúmulo, né, dessa luta que começa ali das organizações de base populares, né, de luta pela terra, até chegar na ponta, de você ter produção chegando nos mercados, produção chegando em feiras, produção chegando num PAA, num PENAI, você ter trabalhos voltados que a gente fez recentemente, festival de cultura, trabalhos voltados a garantir acesso a crédito, acesso a necessidades básicas. Não quer dizer que a associação, às vezes, seja o instrumento ali mais facilitado para promover, por exemplo, uma organização produtiva, sabe? Garantir ali acesso a alguns recursos que possam estruturar os agricultores, que possam estruturar, né, os assentados no sentido geral, para que depois eles virem uma cooperativa, porque a cooperativa tem ali alguns termos específicos que às vezes dificultam a organização, né? Até considero uma ideia errônea que dificulta, mas às vezes a associação, por ser mais facilitada, né, o registro ser feito no cartório, não precisar ser feito na JuSesp e tal, enfim, então assim, às vezes por ser um instrumento um pouquinho mais próximo da realidade, muitas das vezes precária e carente, acaba sendo o primeiro organismo, o primeiro instrumento social coletivo criado dentro dos assentamentos, né? Depois que atinge uma certa estrutura coletiva, aí eles criam cooperativa para que essa estrutura coletiva
ela seja a base para a promoção de um processo que garanta renda aos agricultores ali, uma finalidade um pouco mais adequada que é a econômica. Então, assim, só para finalizar, acredito que dentro do que eu entendo aí nas necessidades da rega, vocês têm essas opções, né? Se você tem uma perspectiva de mobilizar agricultores, né, agrofloresteiros, né, que trabalham na perspectiva agroecológica para atingir o mercado, aí o instrumento mais adequado seria mesmo a cooperativa, né, para você organizar ali agricultores. Mas dentro de uma realidade de mobilização, de rede, né, de atividades sociais, de atividades produtivas voltadas à agroecologia, né, de atividades que não necessariamente vão gerar algum resultado econômico, aí a associação é o instrumento mais adequado e até mesmo um instrumento que possibilita que a rega possa ali determinar todos os objetivos, constituir organismo, né, dentro de uma rede, sabe? Então a associação acho que pode permitir, no sentido geral de mobilização e organização social, de voluntário, de trabalho na agroecologia, de desenvolvimento, né, dos aspectos de formação, enfim. Acho que a associação seria o instrumento mais adequado, mas acredito que vocês têm que entender essa diferença dos dois instrumentos que a gente mais utiliza para a realidade de organizações sociais, principalmente para a nossa realidade aí de territórios rurais, que são as cooperativas e associações. Então a gente trabalha com os dois dentro de finalidades e momentos estruturais diferentes dentro da nossa realidade. Então é isso que eu poderia contribuir. Não sei se me fiz entender, espero ter ajudado aí e me coloco à disposição para quando precisar a gente possibilitar esse processo de formalização, que eu acho que tende a potencializar o trabalho aí dessa rede que nos provoca a pensar a agricultura num sentido mais lógico, né? Eu brinco no sentido mais lógico, é aquele que garante a vida e não aquele que garante acúmulo de capital e que fortalece um pequeno grupo que está destruindo tudo que está relacionado à vida. Um grande abraço aí para todas e todos e fica aqui como diz o meu amigo Fúvio, um abraço agroecológico a todo mundo.